Irmãos e irmãs, uma abençoada semana, uma abençoada segunda-feira. Hoje, 14ª semana do tempo comum, 5 de julho. Que nós possamos refletir e guardar as palavras do Santo Evangelho com muito carinho. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se e inclinou-se profundamente diante dele e disse: A minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisso, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada, a partir daquele instante. Chegando na casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada, e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, ela está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas queridas e meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos mostra dois formatos de fé. E se nós observarmos esse Evangelho, esta fé envolve um toque. O tocar em Jesus e o tocar de Jesus. A filha desse chefe, a filha de Jairo, que não está dizendo nesse Evangelho, mas nós conhecemos o Evangelho tratado em outro momento como filha de Jairo, tinha acabado de morrer, mas o chefe disse a Jesus: Vem e impõe tua mão sobre ela. Ele pediu que Jesus fizesse um gesto na filha dele. Jesus, mais do que depressa, se levantou e foi seguindo. Nesse caminho, tinha uma mulher que ela estava há 12 anos com hemorragia. Há 12 anos que essa mulher sofria por estar afastada das pessoas, por ser considerada impura, por não poder aproximar de ninguém, de não ter uma vida. Mas ela mudou, ela pensou na intenção real: se pelo menos eu tocar na orla do manto, eu serei curada. O interessante é que a fé dela era enorme em relação ao pequeno gesto que ela fez. Ela não chegou a tocar nem em Jesus. Nós deveríamos ter uma fé tão sólida e tão real quanto a dela. Ela esperou 12 anos por esse encontro. E ela queria apenas tocar na orla do manto, porque ela pensava: talvez se eu encostar nele, ele também vai se tornar impuro. Mas eu sei que se tocar pelo menos na orla do manto, ficarei curada. E é incrível que Jesus sente esse toque na veste dele. Ele sente esse toque e ele olha para ela e fala: a tua fé te salvou. E aí, com alegria, ela vai embora e Jesus continua o caminho para a casa do chefe. Quando ele chega lá, as pessoas já estavam preparando já pelo velório, pelas as flautas, o choro, e ele fala: Mas por que vocês estão fazendo isso? Pode ir embora, ela não morreu. Ela só está dormindo. E todo mundo ficou rindo dele, porque todo mundo sabia e viu que ela estava morta. Mas
Jesus entrou, tocou nela. Uma outra coisa que na época não era normal de se acontecer, porque quando se tocava em um corpo, em uma pessoa morta, você também se tornava impuro por um tempo. E ele não podia se tocar em cadáveres, quer dizer, toda vez que ia fazer um sepultamento, você tinha que ficar um tempo sem tocar nas coisas para se purificar. E Jesus pegou ela pela mão e dizendo: levanta. E ela se levantou. Toda a notícia espalhou, porque esses milagres aconteceram. Essa notícia foi espalhada por toda a região. Quantas vezes nós vemos milagres enormes, grandes milagres, e milagres em pequenos detalhes da vida da gente, e nós nem tomamos conta de que isso é a graça de Jesus, é a graça de Deus na nossa vida. Quantos milagres nós vimos e ouvimos nesse período de pandemia? Milagre de multiplicações de pão, milagres de recuperação de pessoas praticamente mortas. Verdadeiras talitas comem. Verdadeiras talitas comem, pessoas que nós acreditávamos que não voltaria, e Jesus diz: não, ela só está dormindo. Quantos milagres no nosso cotidiano, aqueles que nós sabemos que apenas de tocar na orla do manto de Cristo, aqueles que só da gente pensar em falar com Cristo, a graça acontece. E nós ainda duvidamos. Nós ainda temos questionamentos. Nós ainda nos perguntamos se Cristo é realmente o nosso Senhor e Salvador. Que a nossa fé possa aumentar cada dia mais. E que nós tenhamos a alegria de ouvir de Cristo que a nossa fé nos salvou e nos salva durante toda a vida. Que esse amor de Cristo por nós seja inflamado no nosso coração e nós saibamos amar Cristo com a mesma intensidade. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós tenhamos um dia abençoado. Que nesse dia nós saibamos amar o nosso irmão. Que nesse dia nós saibamos reconhecer que Cristo nos salva e que nós necessitamos ter fé para continuar nessa caminhada. Que o Senhor nos proteja e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.